Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill. Com o sistema. Capítulo 61. O funcionário apertou o rosto dormente e entorpecido, olhando para Lord Cole com total descrença. Ele não disse nada de errado, disse? Por que Lord Cole ficou tão furioso? Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia entender o que tinha feito para provocar tamanha ira. Eu fiz alguma coisa errada. Ele gaguejou, seu rosto cheio de choque e confusão. Os outros funcionários e os guardas pessoais ficaram igualmente atordoados, congelados no lugar, com medo de se mover. Abram os olhos e olhem direito. Aqueles dois ali são o ex-capitão Bly e o vice-capitão Serial da Força de Segurança da Capital Imperial. Esse grupo de idiotas deixou Cole tão furioso que ele parecia prestes a explodir. Sua raiva por si só era aterrorizante de se testemunhar. Embora as posições de Bly e Serial, tanto passadas quanto presentes, não fossem necessariamente mais altas que a dele. As pessoas que apoiavam Bly eram uma questão totalmente diferente. Rumores já haviam se espalhado pelo Palácio Real de que o general Egiat havia recomendado pessoalmente Bly ao primeiro-ministro honesto. A probabilidade de isso ser verdade era alta, e embora ninguém soubesse exatamente o quanto Egiat valorizava Bly, uma coisa era certa. Cole não tinha intenção de testar sua sorte fazendo dele um inimigo. Bly e Serial tinham a reputação de lidar com trabalho sujo com eficiência implacável. Sempre que eram designados para limpar uma bagunça, eles se certificavam de que ela fosse resolvida, não importava o custo. Vários oficiais de status semelhante ao de Cole já haviam sido pegos em suas ações. Aqueles com conexões fortes o suficiente mal conseguiam escapar, enquanto o resto acabava preso ou executado imediatamente. Bly fez inúmeros inimigos durante esse tempo, mas mesmo agora, ninguém ousava encostar a mão nele. Só isso era prova de que ele não era alguém com quem se pudesse brincar. A verdadeira razão para isso era simples: o primeiro-ministro honesto não se importava com as vidas de seus subordinados, fossem eles civis ou oficiais de baixa patente que haviam jurado lealdade a ele. Mesmo no conto original, quando seu próprio filho foi morto, ele permaneceu indiferente. Com o apoio de Egiat, não havia chance de ele agir contra Bly. Vice-capitão Serial. Capitão Bly? A compreensão finalmente atingiu o balconista como um raio. Não é de se admirar que aquele homem parecesse tão familiar. Seu rosto ficou mortalmente pálido enquanto o pânico se instalava. Ele estava condenado. Ele não entendia inteiramente por que Lord Cole temia tanto o antigo capitão da Força de Segurança da Capital Imperial, mas a essa altura, entender não importava. A ira de Lord Cole já estava com força total. Agora era tarde demais para arrependimentos. Tudo o que ele podia fazer era rezar para que Lord Cole não o executasse ali mesmo. Cole, entretanto, não tinha mais paciência para lidar com esse idiota. Forçando um sorriso, ele imediatamente abaixou a cabeça e falou em tom de desculpas. Capitão Bly, vice-capitão Serial, peço sinceras desculpas. Esses idiotas cegos os ofenderam. Vou garantir que eles sejam devidamente punidos mais tarde. O velho escondido atrás de Bly ficou completamente chocado. Ele sabia que Bly já havia sido capitão da Força de Segurança da Capital Imperial, mas nunca imaginou que até mesmo alguém como Lord Cole teria que se curvar e se humilhar diante dele. À medida que a comoção aumentava, mais e mais espectadores se reuniam, ansiosos para ver o que estava acontecendo. É o Capitão Bly. Não é de se espantar que Lord Cole tenha tanto medo dele. Então esse é o Capitão Bly. Antes, ninguém ousava reportar nada à Força de Segurança da Capital Imperial por causa da influência de Cole. Mas hoje, esses canalhas estão finalmente recebendo o que merecem. Eu me pergunto quem trouxe o Capitão Bly aqui. Foi aquele velho? Eu lembro que ele veio buscar justiça alguns dias atrás e foi espancado. Eu nunca pensei que ele realmente conheceria o Capitão Bly. A propósito, ouvi um rumor. O Capitão Bly é o homem mantido pelo general Egiat. Não sei se é verdade ou não. Sério? Ouvi pessoas chamando-o de amante dela. Mas de qualquer forma, isso explica por que Cole tem tanto medo dele. A multidão manteve distância, sussurrando entre si sem medo de ser ouvida. No final, a rápida decisão de Cole de se desculpar foi a atitude mais inteligente que ele poderia ter tomado. Caso contrário, com os membros da unidade de assassinato presentes, qualquer um deles poderia ter eliminado os bandidos que o cercavam. Sem falar em Cole e os vendedores da loja que não tinham força alguma. Não há necessidade de conversa fiada. Eu só quero que esse assunto seja resolvido, Bly disse friamente. Ao ouvir isso, Cole congelou por um momento, sem saber ao que Bly estava se referindo. Mas ele tinha um palpite bem bom. Esta farmácia estava envolvida em negócios obscuros há muito tempo. A única razão pela qual ele os protegia era porque eles dividiam seus lucros com ele. Cole lançou um olhar penetrante para o balconista ao seu lado, sinalizando para que ele explicasse a situação corretamente. O balconista rapidamente se inclinou e sussurrou nervosamente. Nós vendemos um remédio falso para aquele velho ali. Quando ele percebeu e veio nos confrontar, nós o espancamos. Nós imaginamos que ele era apenas um velhote indefeso que poderíamos empurrar. Nós nunca imaginamos que ele seria capaz de chamar o Capitão Bly. Os olhos de Cole escureceram quando ele lançou outro olhar furioso ao balconista. Não importava se essa confusão tinha sido intencional ou não. Tudo o que ele sabia era que aqueles idiotas tinham acabado de lhe causar uma dor de cabeça enorme. Quando isso acabasse, ele garantiria que cada um deles pagasse por isso. O balconista, agora em pânico, gaguejou. De qualquer forma, eles estão aqui para exigir uma compensação. Se devolvermos o dinheiro do remédio falso integralmente e oferecermos alguma compensação extra, isso deve ser o suficiente para resolver as coisas. A expressão de Cole suavizou-se um pouco. Virando-se para Bly, ele disse rapidamente, absolutamente. Devolveremos o valor total e garantiremos uma compensação adequada pelo dano causado. Bly deu um pequeno aceno de cabeça.
Seguindo as ordens de Cole, o gerente da farmácia devolveu todas as moedas que haviam tirado do velho, juntamente com uma indenização substancial. Além disso, eles também lhe forneceram um remédio verdadeiro de que ele precisava gratuitamente e pediram desculpas pessoalmente a ele. Foi humilhante, mas ainda assim foi muito melhor do que perder a vida. O velho escolheu aceitar. Ele não queria nem ousava levar as coisas adiante. Se ele brigasse completamente com a farmácia, sua família poderia sofrer retaliações mais tarde. E com isso, o assunto parecia resolvido. Cyril, no entanto, estava visivelmente decepcionada. Ela esperava pela chance de executar pessoalmente essas pessoas, mas... Coro, aposto que você realmente queria comê-los, hein? Mas não, você não pode agir sem a permissão do mestre, ela disse docemente, como se estivesse confortando uma criança. Ao ouvir tais palavras aterrorizantes ditas em um tom tão gentil, a equipe da farmácia e os espectadores estremeceram, sentindo uma profunda sensação de medo. Claro, Bly não tinha intenção de deixar essas pessoas escaparem tão facilmente. Tudo o que ele tinha que fazer era aplicar alguma pressão na força de segurança da capital imperial, e eles cuidariam do resto. E não era só Bly, Kuromi e os outros também não iriam deixar isso passar. Eles não vieram aqui apenas para ajudar o velho a buscar justiça. Eles queriam descobrir a verdadeira raiz desse problema. Foi resultado da revolta dos rebeldes? Ou foi mais uma falha interna do próprio império? Capítulo 62. Então, você já fez esse tipo de coisa muitas vezes, não é? Kuromi encarou Cole com olhos frios e desdenhosos, como se estivesse olhando para a sujeira. E foi você quem permitiu que isso acontecesse? Suas palavras ecoaram os pensamentos de Kelly e dos outros. Se Cole era a raiz do problema, então isso não tinha nada a ver com os rebeldes. Garotinha, não faço ideia do que você está falando, disse Cole com um sorriso forçado. Não havia como ele admitir isso abertamente. Todos sabiam a verdade, mas se ele mesmo dissesse, tudo mudaria. Ainda se fazendo de bobo, Kuromi sacou sua espada Yatsufusa e a pressionou contra o pescoço de Cole. A mensagem era clara, mais uma palavra inútil e sua garganta seria cortada na hora. O corpo de Cole enrijeceu de medo, um tremor violento percorreu seu corpo. Ele não esperava que ela realmente fizesse aquilo. Olhando para o olhar implacável e assassino de Kuromi, ele percebeu que ela o mataria sem hesitar. Bly, parada ali perto, não demonstrou nenhuma reação, como se silenciosamente permitisse que Kuromi lidasse com Cole da maneira que quisesse. Com sua vida por um fio, Cole não teve escolha a não ser ceder. Esse sim, fui eu quem permitiu. Eu te contei tudo. Diante da morte, seu orgulho não significava nada. Se ele tivesse essa coragem, não teria chegado tão baixo assim. Mesmo depois de confessar, o medo ainda o dominava. E se ela o matasse de qualquer maneira? Mas no momento seguinte, Kuromi embainhou Yatsufusa suavemente. Ela havia obtido a resposta que queria, ou melhor, ela só precisava de uma resposta. Não havia razão para criar problemas desnecessários para o comandante Bly. Como membro da unidade de assassinato do Império, matar um oficial inevitavelmente arrastaria Bly para a confusão. A essa altura, o resto da unidade de assassinato também já tinha ouvido a confissão de Cole. Então, afinal, não se tratava dos rebeldes. Era um problema dentro do próprio Império. Depois que saíram da farmácia, o velho agradeceu várias vezes antes de correr para casa com o dinheiro e os remédios para tratar seu neto. Bly e os outros o seguiram para confirmar que o remédio era real antes de finalmente partirem em paz. Entretanto, após o incidente, o clima entre os membros da unidade de assassinato do Império ficou visivelmente ruim. Bly conseguiu adivinhar o motivo. Eles estavam tendo dificuldade para processar o que tinha acabado de acontecer com Cole. O comandante Bly estava certo. A capital imperial não é tão boa quanto pensávamos. Mas não é totalmente impossível. Se pudermos controlar oficiais corruptos, as coisas ainda podem melhorar. É verdade. Pena que não é nosso trabalho. Tudo o que podemos fazer é lutar contra os rebeldes e tentar criar alguma forma de estabilidade para o povo. Ao saírem da casa de palha, o grupo começou a discutir seus pensamentos. Embora suas crenças fundamentais não tivessem mudado completamente, elas começaram a vacilar, um sinal promissor. Você ajudou algumas menininhas da última vez, não é? Você deveria dar uma olhada nelas de novo, sugeriu Bly, continuando a guiá-las. Mas, no fundo, ele não conseguia se livrar de um sentimento sinistro. Em um lugar como a capital imperial, mulheres que vinham de fora, fossem meninas ou mulheres adultas, corriam risco constante de cair em horrores indizíveis. Poucos conseguiram sair vivos. Tendo trabalhado na capital, Bly estava muito familiarizado com esse tipo de tragédia. Agora que você mencionou isso, de repente eu também me sinto desconfortável, murmurou Kuromi com um leve aceno de cabeça. Depois do que tinha acontecido, suas ilusões sobre a capital foram destruídas. Enquanto isso, Chelsea permanecia preguiçosamente aninhada nos braços de Bly, observando os outros com interesse. Para ela, os membros da unidade de assassinato do Império sofreram uma lavagem cerebral irremediável, um produto perfeito da classe dominante perturbada do Império. Mas ela percebeu outra coisa. Bly estava tentando mudá-los? Se ele pudesse realmente influenciar a unidade de assassinato, seria uma grande vantagem para o exército revolucionário. Chelsea achava Bly cada vez mais intrigante. De todos os oficiais do Império que ela conhecera, ele era de longe o mais incomum. Esta missão estava se revelando muito mais interessante do que o esperado. Os próximos dias certamente não seriam entediantes. Seguindo suas memórias, a unidade de assassinato retornou à área onde havia ajudado as 4 meninas. Embora não soubessem exatamente onde as meninas estavam agora, eles podiam perguntar por aí. Ao ver o capitão Bly, os lojistas locais ficaram surpreendentemente ansiosos para ajudar. Há muitas garotas de outras regiões que se encaixam nessa descrição.
Você tem algo mais específico? Ah, eu me lembro de você. Vi você ajudando aquelas 4 garotas da última vez. Elas se hospedaram em uma pousada próxima depois. Elas têm vindo aqui para comer com bastante frequência nos últimos dias, mas hoje mencionaram que encontraram empregos, como secretárias de um nobre. Esse nobre é uma péssima notícia. Dizem que ele contrata garotas de fora da capital, e nenhuma delas é vista novamente. Pense bem, um trabalho como secretária realmente combina com crianças pequenas? Indo de loja em loja, eles rapidamente reuniram informações suficientes para se sentirem desconfortáveis. Se o que os lojistas disseram fosse verdade, então esse nobre estava profundamente desconfiado. Sem perder tempo, eles foram direto para sua propriedade para investigar. Os guardas no portão tentaram detê-los, mas no momento em que Bly revelou seu antigo status como capitão da Força de Segurança da capital imperial, eles conseguiram entrar sem resistência. Tem alguém aqui? Tis. Bem agora que eu estava prestes a tentar algo novo. Dentro da mansão, um nobre pirralho chamado Jabigai estalou a língua em irritação, interrompendo o que estava fazendo quando ouviu passos se aproximando. Esperando ver alguém familiar, sua expressão rapidamente se transformou em uma carranca quando ele avistou várias figuras desconhecidas paradas no corredor. Quem diabos é você? Ele retrucou. Como ousa interromper minha diversão? Mas no momento em que Kuromi e os outros viram a cena lá dentro, seus rostos escureceram em choque. A expressão de Kuromi ficou pesada, algumas das garotas desviaram os olhos horrorizadas, enquanto os homens cerraram os punhos de raiva. Porque ali mesmo no corredor, despidas de suas roupas e amarradas pelos guardas, estavam as 4 garotas que elas tinham ajudado antes. Perto deles, vários cães pretos lutavam contra suas coleiras, seus corpos tremendo de excitação, não do tipo que sugeria que estavam prestes a morder. Quanto a Jabigai, ele estava diante deles vestindo apenas um short, e toda sua aparência exalava indecência. A unidade de assassinato entendeu imediatamente o que estava prestes a acontecer. Bly suspirou internamente. Seu mau pressentimento estava certo, afinal. Mas pelo menos eles chegaram a tempo, antes que o pior acontecesse. A expressão de Kuromi ficou fria como gelo enquanto ela sacava Yatsufusa, seu olhar penetrante e irradiando pura intenção assassina. Comandante, ela perguntou, com a voz desprovida de calor. Posso matá-lo? Capítulo 63. Ao ouvir Kuromi, uma garota que aparentemente apareceu do nada, ameaçar matá-lo, o nobre Jabigai ficou primeiro confuso, depois enfurecido. Menininha, você tem uns pensamentos perigosos, ele zombou. Mas devo dizer que você é uma beleza. Ainda meio vestido, Jabigai casualmente pegou uma espada que estava próxima. Ele presumiu que as pessoas na frente dele eram apenas um bando de crianças hipócritas bancando os heróis. Eles podiam parecer intimidadores, vestidos com equipamentos completos, mas ele era um usuário de Xingu e tinha muitos guardas ao seu lado. Ah? Agora que estou olhando mais de perto, vocês garotinhas são um espetáculo. Jabigai passou a mão pelo queixo, seu olhar obsceno percorrendo Kuromi, Seril e as outras mulheres do grupo. Naquele momento, ele começou a alimentar algumas ideias vis. A expressão de Kuromi ficou fria, cheia de nada além de desgosto. Seril, embora não entendesse totalmente a profundidade de suas intenções, achou seu olhar perturbador e insuportável. Mestre, quero arrancar os olhos dele e dá-los para Koro comer, declarou Seril. Matem todos eles, ordenou Bly categoricamente, concedendo a Kuromi e Seril total permissão para agir. Kuromi não hesitou por um segundo. Num piscar de olhos, ela desapareceu de vista, reaparecendo na frente de Jabigai e cortando seu braço direito, aquele que segurava o Xingu, com um único golpe limpo. Um usuário de Xingu não era nada comparado a um usuário de Teigu, especialmente alguém tão habilidoso quanto Kuromi. Antes que Jabigai pudesse sequer registrar o que havia acontecido, Seril o atacou, brandindo sua espada enorme com força total e esmagando o rosto dele até transformá-lo em polpa. Seus olhos saltaram das órbitas, rolando pelo chão. Koro, como uma verdadeira fera caçadora, atacou e os devorou em um instante. A última coisa que Jabigai viu foi o sorriso distorcido e monstruoso de Seril, a imagem mais horripilante de sua vida, e também a última. O resto da unidade de assassinato também se moveu, movido pela raiva pelas atrocidades do nobre. Os guardas não tiveram chance contra eles. Em minutos, todos eles, incluindo os agressivos cães pretos, foram massacrados. As 4 meninas que foram mantidas em cativeiro estavam sentadas congeladas no chão, com os olhos vazios e as mentes destruídas pelo medo. O olhar de Bly pousou nas roupas rasgadas. Sem hesitar, tirou o casaco e o colocou sobre um deles. Deem a eles algo para vestir também, ele instruiu. As roupas deles não têm mais salvação. Os outros imediatamente seguiram o exemplo. Com os corpos cobertos e percebendo que aquelas pessoas tinham vindo resgatá-las, as expressões das meninas se suavizaram. Uma luz fraca retornou aos seus olhos. Seril? Uma garota loira foi a primeira a reconhecê-la. Seril fora quem lhes demonstrara gentileza antes, ajudando-os quando chegaram. As outras meninas também reconheceram os rostos familiares ao seu redor. Seril assentiu. Desculpe o atraso. Lágrimas brotaram nos olhos da loira. Você não está nem um pouco atrasada. Obrigada, muito obrigada. Depois de algum tempo, as 4 meninas lentamente recuperaram a compostura. As cicatrizes emocionais levariam mais tempo para cicatrizar, mas pelo menos o pior havia sido evitado. Nós decidimos, vamos voltar para o campo. Pelo menos não teremos que enfrentar horrores como este novamente. A capital imperial não é nada do que imaginamos. Não adianta ficar. Não quero passar por isso nunca mais. Sinto falta dos meus pais. Agora que suas mentes estavam claras, sua decisão era final.
Eles vieram para a capital na esperança de fazer algo por si mesmos, trazer prosperidade para suas casas ou, pelo menos, enviar dinheiro de volta para suas famílias. Mas depois de tudo que eles acabaram de suportar, todos esses sonhos foram destruídos. A capital imperial não tinha mais nada a lhes oferecer. É melhor assim, disse Bly, jogando-lhes uma bolsa cheia de moedas. Usem isso para comprar roupas novas, contratar guardas para escoltá-los e levar o resto para suas famílias. Para ele, era apenas uma pequena quantia. Para eles, era uma fortuna. Eles se curvaram e agradeceram repetidamente a Bly, Cyril e os outros antes de aceitarem cuidadosamente o dinheiro e irem embora. A primeira parada foi em uma loja de roupas próxima para comprar roupas adequadas. Depois de vestidos, devolveram os casacos emprestados antes de finalmente se despedirem do grupo de Bly. Com isso, chegou a hora de Bly e os outros irem embora também. Antes que eles o fizessem, o olhar de Bly pousou no Xingu caído no chão. Leve isso conosco, ele instruiu. Vamos ver se alguém do grupo é compatível com isso. Se ele fosse construir sua própria organização, fortalecer seus membros era essencial. Tanto Teigus quanto Xingus eram bens valiosos que valiam a pena colecionar. Afinal, o exército revolucionário vinha fazendo a mesma coisa há muito tempo, tomando Teigus sempre que possível, não apenas para se fortalecer, mas também para enfraquecer o império. O dia de folga de hoje deveria ser um momento de descanso e diversão. Mas depois de tudo que aconteceu, o clima dentro da unidade de assassinato estava longe de ser agradável. E quanto mais eles vivenciavam situações como essa, mais rápido os efeitos da lavagem cerebral desapareciam. Para Bly, isso foi sem dúvida uma coisa boa. De volta à base da unidade de assassinato, Bly começou a preparar um mingau nutritivo para o pequeno gato preto. Enquanto ele estava na cozinha cortando ingredientes e cuidando da refeição, o gatinho permaneceu no quarto. Chelsea, como sempre, estava esparramada preguiçosamente na cama de Bly. De lá, ela só conseguia vislumbrar a silhueta dele através da janela da cozinha e ouvir o ritmo constante da faca dele contra a tábua de corte. Ela não pensou muito sobre isso, apenas presumiu que ele estava preparando o jantar como de costume. Afinal, neste mundo, o conceito de mingau nutritivo não existia de verdade. Mesmo que ela tivesse notado a estranha variedade de ingredientes que Bly havia comprado antes, ela não teria imaginado o que ele estava fazendo. Depois de algum tempo, Bly saiu da cozinha carregando uma tigela fumegante de mingau. Ele colocou-o sobre a mesa, então pegou delicadamente o pequeno gato preto da cama e o colocou em frente à tigela. Chelsea olhou para o mingau, momentaneamente confusa. Ele, realmente fez isso só para mim? O pensamento a surpreendeu. E para seu espanto, o aroma era rico e convidativo. Claramente, ele havia se esforçado muito para consegui-lo. Ela não pôde deixar de sentir que a personalidade de Bly estava completamente em desacordo com a unidade imperial de assassinato. Por outro lado, as crianças na unidade de assassinato também não pareciam inerentemente más. Curiosa, Chelsea deu uma lambida hesitante no mingau. Para sua surpresa, mesmo da perspectiva humana, o sabor era delicioso. Satisfeita, ela esfregou a cabeça na palma da mão de Bly, como se demonstrasse sua aprovação. Capítulo 64. Bly não pôde deixar de pensar que esse gatinho preto tinha habilidades de atuação impressionantes. Se não fosse originalmente humano, seria o animal de estimação perfeito, lindo, obediente e quieto. Um gato doméstico modelo. Infelizmente, no final, esse carinha ainda era humano. Em pouco tempo, o gatinho preto terminou a tigela de mingau nutritivo. Bly lavou a louça antes de sair para jantar. Tarde da noite, quando chegou a hora de dormir, o gatinho preto também estava no quarto. No entanto, Chelsea claramente não tinha intenção de dormir no chão. Assim como na noite anterior, ela esperou até que Bly dormisse antes de se esgueirar para a cama e se esconder debaixo das cobertas. Na verdade, Bly não estava completamente dormindo. No momento em que ouviu o menor som, ele soube que o pequeno gato preto tinha rastejado para baixo dos cobertores novamente. Querendo garantir um sono mais tranquilo, ele deliberadamente se mexeu, deixando sua mão descansar diretamente na gatinha preta. Dessa forma, se ela fizesse algum movimento incomum, ele poderia reagir imediatamente. Chelsea ficou tensa no momento em que uma mão grande cobriu seu corpo, quase se levantando assustada. Mas quando ela percebeu que Bly não tinha acordado nem feito mais nenhum movimento, ela relaxou. Ainda assim, ser segurada pela mão dele e dormir nessa posição parecia estranho. Por alguma razão, ela não conseguia deixar de se sentir um pouco envergonhada. Durante o curto intervalo de 2 dias, os membros da unidade imperial de assassinato testemunharam um evento chocante após o outro na capital imperial. Se tivessem ocorrido apenas 1 ou 2 incidentes, eles poderiam ter ignorado. Mas vivenciar tanta coisa em tão pouco tempo, e ver tudo com os próprios olhos, os deixou abalados. A dúvida se instalou em seus corações. O império era realmente tão grande quanto eles acreditavam? A obediência absoluta a tal império seria realmente a coisa certa a fazer. Mesmo quando chegou a hora de retomar o treinamento, esses pensamentos ainda pesavam em suas mentes. Comandante Bly, vamos caçar bestas perigosas novamente hoje? Kelly, tentando mudar seu foco, falou sobre o treinamento do dia. Bly assentiu. Sim. Embora tenhamos caçado feras perigosas, a dificuldade de cada sessão continuará aumentando. Entendido. Kelly e os outros não tinham objeções, mas algo parecia estranho. Os comandantes anteriores sempre incorporaram o assassinato em seu treinamento, raramente se concentrando no combate contra feras perigosas. Afinal, seu objetivo final era lutar contra os rebeldes de Nightshade. Afiar suas habilidades por meio de matança era considerado a maneira mais eficaz de se preparar. No entanto, o comandante Bly nunca incluiu o assassinato em seu treinamento. Só isso já era estranho para eles. Jin. O anfitrião matou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa, 1 ponto de sistema. Jin. O anfitrião matou uma besta perigosa de nível 3.
Recompensa: 3 pontos de sistema. Jin. O anfitrião acumulou 200 pontos de sistema, atendendo a uma condição oculta. A loja de sistema nível 1 foi atualizada para nível 2. Durante o treinamento, uma nova notificação do sistema ecoou de repente na mente de Bly. Loja do sistema? Então ele realmente poderia ser atualizado. Bly não ficou muito surpreso. Desde o começo, ele notou que loja do sistema em seu painel pessoal tinha um sufixo, LV1 é o que sugeria que poderia ser nivelado. Ele simplesmente nunca soube como, até agora. Aparentemente, acumular pontos de sistema suficientes era a chave. Ansioso para ver o que havia mudado, Bly acessou a loja do sistema com sua mente. A primeira página ainda exibia os mesmos itens do nível 1, além dos 3 atributos principais. No entanto, rolar mais revelou o inventário nível 2 recém-desbloqueado. Loja do sistema nível 2. Observação: os itens a seguir são versões modificadas do sistema. Item: manto da nuvem vermelha. Descrição: o traje de assinatura da organização Akatsuki. Oferece melhor defesa do que roupas padrão, mas não tem efeitos práticos significativos, então é relativamente barato. Preço: 1 ponto de sistema. Item: conjunto máscara branca. Descrição: inclui a máscara branca e o leque Uchiha. Os preços aumentam progressivamente. A máscara branca é o item base, concedendo mais 10 a todos os atributos. O leque Uchiha deve ser usado em conjunto com ele. Preço: 10 pontos do sistema preço base. É item: poder ocular? Descrição: aumenta diretamente as habilidades oculares. Alcançar um certo limite pode evoluir o Manjek Sharingan para o Eternal Manjek Sharingan. Preço: 1 ponto de sistema. Item: conjunto lâmina da noite carmesim. Descrição: inclui a máscara de pele de tigre e a lâmina da noite carmesim, Tachi. Os preços aumentam progressivamente. A máscara de pele de tigre é o item base, concedendo mais 10 a todos os atributos. A lâmina da noite carmesim deve ser usada em conjunto com ela. Preço: 10 pontos do sistema preço base. Os itens de nível 2 recém-desbloqueados realmente surpreenderam Bly. O primeiro item, o manto da nuvem vermelha, imediatamente despertou inspiração. Já que ele já estava planejando criar uma nova organização, por que não chamá-la de Akatsuki? A Akatsuki original foi fundada para acabar com o caos em Amegakuri e trazer paz. Nesse caso, seu objetivo seria pôr fim à turbulência do Império. Quanto ao poder ocular, dificilmente precisava de uma explicação. Se realmente permitisse que ele obtivesse o Eternal Manjek Sharingan, o potencial era imenso, mas os requisitos eram certamente altos. E então havia o conjunto Máscara Branca e o conjunto Lâmina Noite Carmesim, ambos incrivelmente econômicos. Por apenas 10 pontos do sistema, ele poderia adquirir uma máscara que aumentava todos os atributos em mais 10. Sem mencionar que ele precisava urgentemente de uma arma poderosa e confiável. Fosse o Uchiha Fan ou a Lâmina da Noite Carmesim, qualquer uma seria uma combinação perfeita. Após concluir o treinamento, Bly começou a planejar seu próximo passo. Ele pretendia matar Saikyu, o fundador da unidade de assassinato do Império. Uma vez que Saikyu estivesse morto, ele teria controle total sobre a unidade. Ao mesmo tempo, Saikyu já havia passado a ver Bly como uma séria ameaça. Notícias das ações de Bly dentro da unidade de assassinato do Império gradualmente chegaram a Saikyu, como encerrar a lavagem cerebral, conceder licença e abolir o sistema de ação disciplinar. Bly desafiou Saikyu muitas vezes, anulando quase todas as regras que ele havia estabelecido. Qualquer figura de alto escalão na posição de Saikyu acharia isso intolerável. Embora Bly não soubesse da crescente hostilidade de Saikyu, ele já estava mentalmente preparado para tal situação há muito tempo. Isso não interferiria em seus próximos passos. Enquanto isso, após vários dias de observação, Chelsea sentiu que havia reunido informações suficientes sobre Bly e estava pronta para relatar sua vigilância. No caminho de volta para a base após o treinamento, ela aproveitou um momento em que ninguém estava prestando atenção e silenciosamente saiu. Bly poderia ter ido atrás dela, mas ele escolheu não fazer isso. Ele já havia percebido que essa pequena gatinha preta estava ali apenas para coletar informações. Se ela tivesse alguma intenção de atacar, ela já teria feito isso. Na verdade, foi benéfico para o exército revolucionário reconhecer que a unidade de assassinato do Império estava passando por mudanças. Dessa forma, encontros futuros não teriam que se transformar imediatamente em batalhas mortais. Naquele momento, Bly abriu a loja do sistema e trocou seus pontos por uma máscara branca. Jin. O anfitrião resgatou uma máscara branca deduzindo 10 pontos do sistema. Capítulo 65. Capital Imperial Palácio Real. Uma longa e luxuosa mesa de jantar estava repleta de um banquete extravagante. Como sempre, o primeiro-ministro honesto se entregou à compulsão alimentar, empanturrando-se quase constantemente. No entanto, o que era diferente hoje era a presença de alguém sentado em frente a ele. Embora essa pessoa não tenha participado da refeição, o fato de que ele pôde sentar-se com Ones era prova de seu alto status. Ele não era outro senão Saikyu, o segundo oficial mais poderoso do palácio, logo abaixo de Ones. Diferentemente do guloso e rechonchudo Ones, Saikyu tinha uma constituição alta e esbelta. Usava óculos pequenos e redondos, penteava seu cabelo oleoso para trás e sempre carregava um livro peculiar na mão. Esse livro era, na verdade, o Teigu livro completo do mundo, Hongo Hongo. Ele continha mapas de nações ao redor do mundo, com os territórios do Império documentados com o máximo de detalhes. Os mapas registravam meticulosamente informações sobre minerais, vegetação e características geológicas, enquanto as páginas finais do livro até previam potenciais desastres de grande escala no futuro. Era, sem dúvida, um artefato divino para governar uma nação. Saikyu, algo deve estar em sua mente. Caso contrário, você não teria vindo me procurar tão de repente.
Num relance, Ones percebeu que o problema estava surgindo novamente. Você está certo. Para ser franco, é sobre Bly. Você foi quem o designou para a unidade de assassinato do Império, mas ele só tem sido um problema para mim. A expressão de Saikyu era sombria enquanto ele contava todas as chamadas boas ações de Bly. Como Bly era nomeado por Ones e tinha ligações com o general Ejiate, Saikyu teve que consultar Ones antes de fazer qualquer movimento contra ele. Ones assentiu, levemente surpreso. Esse cara realmente não sabe como ficar na linha. Quando Bly estava na força de segurança da capital imperial, ele sempre agiu de forma imprudente, fazendo o que queria. No entanto, na época, as pessoas que ele ofendeu eram apenas figuras insignificantes aos olhos de Ones, então ele nunca prestou muita atenção. Mas agora que Saikyu estava envolvido, as coisas eram completamente diferentes. A razão era simples. Saikyu trouxe imensos benefícios a Ones, assim como Ejiate fez. O intelecto de Saikyu, junto com seu Teigu, o livro completo do mundo, Hongo Hongo, foi inestimável para o Império. Afinal, o próprio Ones mal conseguiu administrar o país, delegando a maioria das responsabilidades a Saikyu. Sua mente era consumida apenas pelo prazer e ganho pessoal. A única coisa que ele fazia com mais frequência era eliminar qualquer um na corte que ousasse se opor a ele. Até mesmo um único deslize de um oficial poderia resultar em uma execução imediata por decreto de Ones. Como resultado, cada vez menos oficiais conscienciosos ousaram falar. Aqueles que permaneceram em silêncio só poderiam sobreviver sob a proteção da autoridade do grande general Budo, a menos que abandonassem sua dignidade e moral inteiramente, escolhendo se submeter ao corrupto primeiro-ministro. Para assuntos não relacionados aos seus interesses pessoais, Ones fazia vista grossa, contanto que autoridades corruptas garantissem que suas propinas chegassem até ele. A decadência do Império na escuridão pode ser amplamente atribuída a Honesto, a verdadeira fonte de sua corrupção. Embora Saikyu operasse nas sombras, ele e Ones eram farinha do mesmo saco. Eu lembro que o garoto foi recomendado pelo general Ejiate. O que ela realmente sente por ele? Saikyu perguntou com um sorriso de escárnio, cruzando os braços. Ela se importa com a vida ou a morte dele? Eu não acho. Eu conheço a personalidade de Ejiate, ela nunca se importa com a sobrevivência de ninguém. Qualquer um que morra é simplesmente fraco, respondeu o primeiro-ministro Honesto casualmente. Ele há muito tempo entendia a crença profundamente arraigada de Ejiate na lei da selva. Ele nunca viu lamentar a perda de qualquer subordinado. Além disso, essa não era a primeira vez que ela fazia algo assim. As três bestas também eram talentos pelos quais ela se interessava, e entre eles, o general Liver o havia ofendido anteriormente. Mesmo que fosse apenas uma questão de não suborná-lo, Honesto iria atrás de qualquer um que o desagradasse. Agora que as três bestas, incluindo o general Liver, haviam se tornado subordinadas de Ejiate, ela não parecia considerá-los com muita importância, apenas como fortes recursos a serem usados. Isso é bom. Só certifique-se de que quando o garoto morrer, o general Ejiate não vem atrás de mim, disse Saikyu, visivelmente aliviado. Quase todos na corte imperial sabiam o quão perigosa Ejiate era. Ela não se importava com patentes, se alguém a ofendesse, ela não hesitaria em matá-lo. Afinal, a general Ejiate era a mais forte do Império e além do grande general Budo, ninguém conseguia detê-la. Ejiate está atualmente liderando uma campanha contra as tribos do norte, então ela não voltará por um tempo. Mas não se preocupe, eu a informarei quando chegar a hora, disse o primeiro-ministro Honesto confiantemente. Ejiate era uma belicista nata, uma predadora natural. Para ela, batalha e matança sempre vinham primeiro. A compreensão de Ones sobre Ejiate era realmente profunda. Mais tarde, na história original, ela desenvolveu seu movimento final, comandante em chefe do gelo, que criou uma nevasca capaz de engolir todo o Império. Pessoas comuns não conseguiriam sobreviver em tal ambiente, apenas os fortes conseguiriam. Seu raciocínio era simples, não só poderia acabar com os exércitos inimigos, mas também servia como um teste para separar os fortes dos fracos. Quanto aos fracos, ela não tinha interesse na sobrevivência deles. Mesmo quando se tratava das famílias de seus subordinados, ela só demonstrava a menor consideração. Não seria exagero chamar Ejiate de uma calamidade viva, uma força da natureza com vontade própria. A única coisa que poderia abalá-la era se apaixonar à primeira vista. Por isso, o primeiro-ministro Honesto não tinha preocupações sobre Ejiate. Enquanto ele pudesse lhe dar a guerra que ela desejava, ela não teria razão para causar problemas. Tudo bem então. Enquanto o general Ejiate está ocupado lutando contra as tribos do norte, eu vou lidar com aquele garoto rapidamente. É melhor cuidar dele antes que algo inesperado aconteça. Com isso, Saikyu se levantou e saiu. Enquanto isso, Chelsea havia retornado ao quartel-general do Exército Revolucionário na região sul do Império. Ela ainda não era membro do Night Ride e ainda trabalhava diretamente sob o comando principal do Exército Revolucionário. Tendo voltado de sua transformação de gata preta, ela agora aparecia em sua forma humana usual, uma jovem mulher impressionante com longos cabelos rosa-alaranjados e uma figura esbelta e graciosa. Ela usava um uniforme de estilo inglês combinado com botas pretas amarradas com fitas. Suas características marcantes incluíam olhos vermelho-alaranjados vibrantes, um fone de ouvido sobre as orelhas e um pirulito entre os lábios, um visual característico e inconfundível. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Ufa, finalmente de volta. Chelsea sentiu uma sensação de alívio ao retornar ao quartel-general do Exército Revolucionário depois de vários dias fora. Dito isso, durante seu tempo infiltrada na unidade de assassinatos do Império, ela não se mostrou particularmente preocupada. Pelo contrário, seu alvo realmente cuidou bem dela. Tudo graças à sua decisão de se transformar em um gato preto por impulso. Se ela tivesse escolhido uma forma diferente, ela duvidava que teria dado tão certo.
O quartel-general do Exército Revolucionário localizava-se na região sul do Império. A base cobria uma vasta área e não era particularmente escondida. O Exército Revolucionário tinha um certo nível de confiança. Eles possuíam vários Teigu e não estavam muito preocupados com a possibilidade de o Império descobrir a localização exata de sua base. Além disso, eles haviam formado alianças com a região ocidental e as tribos do norte. O Império já estava preocupado em se defender dessas ameaças externas e tinha pouca capacidade para se concentrar no Exército Revolucionário. É claro que essa aliança teve o custo de ceder território imperial. Caso contrário, essas nações estrangeiras nunca teriam concordado em cooperar tão facilmente. Por enquanto, o Exército Revolucionário tinha tempo de sobra para se preparar para a queda do Império. Chelsea, você finalmente voltou. Como foi? No momento em que ela retornou, alguém imediatamente a abordou para uma atualização. Nada mal, aprendi muito sobre o alvo. Vamos ouvir. Aquele cara. Lembro que ele é o comandante da unidade de assassinatos do Império. Ele é realmente tão honesto quanto na agenda dizia? O Exército Revolucionário tinha uma opinião extremamente baixa da unidade de assassinato do Império. Para eles, não passava de um grupo de assassinos irracionais liderados por um comandante sanguinário. Akami foi a única exceção, mas por pouco. E Bly? Ele era uma figura ainda mais excepcional, um comandante de uma unidade de assassinato. Achavam difícil acreditar que alguém como ele pudesse realmente se tornar um aliado. Surpreendentemente, sim. Ele é diferente de qualquer oficial imperial que já conheci. Honestamente, ele emana uma aura ainda mais íntegra do que o chamado Partido Consciente. Ponto. A avaliação do Chelsea foi direta. Mais íntegro que o Partido Consciente? Ele é comandante de uma unidade de assassinatos. Como isso é possível? A pessoa ficou imediatamente cética. Eu entendo por que você pensa isso, mas estou apenas contando o que vi com meus próprios olhos. Chelsea deu de ombros, exasperada. Ela então relatou suas experiências na unidade de assassinato do Império nos últimos dias aos principais líderes do Exército Revolucionário. Claro, ela deliberadamente omitiu certos detalhes, como a parte em que Bly a ajudou a tomar banho. Algumas coisas eram simplesmente constrangedoras demais para serem mencionadas. Como esperado, os instintos do Night Ride estavam certos. Assim como na agenda disse, Bly é definitivamente alguém que vale a pena recrutar. Depois de analisar o relatório de Chelsea, os líderes do Exército Revolucionário classificaram formalmente Bly como um aliado em potencial. E quanto ao que você disse antes, Bly tentando mudar aqueles garotos da unidade de assassinatos. Tem certeza disso? Eles estavam particularmente interessados neste ponto. Afinal, a unidade imperial de assassinato era um dos seus principais adversários. Se Bly estivesse realmente trabalhando para mudar aquelas crianças, o melhor cenário seria trazer Bly para o lado deles. Se isso acontecesse, a própria unidade de assassinatos poderia segui-lo sob sua liderança, transformando-se de um inimigo formidável em um aliado valioso. Isso seria uma vantagem enorme para o Exército Revolucionário. Não tenho certeza absoluta, mas é altamente provável, disse Chelsea. Ele contrariou seus superiores em diversas ocasiões, interrompendo a lavagem cerebral, reduzindo as dosagens de drogas e até levando aquelas crianças para explorar a capital imperial. Correr tais riscos significa que ele deve ter uma intenção clara. Ao ouvir isso, vários líderes importantes concordaram. Independentemente de ele conseguir ou não mudar a unidade de assassinatos do Império, sua situação atual é perigosa. Este é o momento perfeito para conquistá-lo. Combinado. Chelsea, depois disso, vá apoiar o Night Ride. Além disso, informe na agenda sobre esse assunto e deixe que ela se encarregue de recrutar Bly, assim como fez com Akami. Mas, se você ainda não superou o que aconteceu com Warburg, podemos colocar outra pessoa no seu lugar por enquanto. Warburg era a organização a qual Chelsea estava anteriormente filiada, uma unidade de assassinatos do Exército Revolucionário, muito parecida com a Night Ride. Embora ela tivesse estado fora em missão por apenas alguns dias, quando retornou, a unidade de assassinato do Império havia destruído Warburg completamente. Os líderes estavam preocupados que ela não tivesse se recuperado totalmente da perda. A morte de um único camarada era difícil de suportar, quanto mais perder todos eles de uma vez. Estou bem. Todos completaram suas missões com honra. Pelo menos não se arrependeram, disse Chelsea com uma expressão natural. É mesmo? Então não tem problema. Com isso, os líderes deixaram de lado suas preocupações. Quando Chelsea saiu da sala de reuniões, seu rosto permaneceu composto, mas no momento em que ela saiu de vista, uma tristeza passageira passou por seus olhos. Taeko, a garota adorável, porém ingênua. Mehaidid, a líder excêntrica, porém confiável. Gilberda, Cassandra. Tantos companheiros com quem ela lutar agora se foram. Como ela poderia realmente não se importar? Ela simplesmente se forçou a esquecer, anestesiando-se com desculpas. Ela já havia perdido muitos companheiros antes. Chorar não os traria de volta, e remoer a tristeza só seria perda de tempo. Então ela rapidamente deixou esses pensamentos de lado. Precisando de uma distração, sua mente instintivamente vagou para Bly. Eu saí correndo tão de repente. Aposto que aquele cara ficou um pouco chateado. Se eu tiver a chance da próxima vez, vou agradecer a ele. Ele realmente cuidou de mim todos aqueles dias? Colocando as mãos atrás das costas, Chelsea se afastou com passos leves. Ela mal podia esperar para surpreender Bly na próxima vez que se encontrassem. Aquele cara nunca imaginaria que a gatinha preta de rua de antes era na verdade ela. O pensamento imediatamente melhorou seu humor, e ela se viu ansiosa pelo próximo encontro. Mas primeiro, ela precisava ir até a base do Night Ride e repassar a decisão dos líderes sobre Bly. Talvez influenciada por Bly, Chelsea acabou se juntando ao Night Ride antes do esperado. Enquanto isso, o personagem principal de tudo isso, Bly, não tinha ideia.
Naquele momento, ele estava ocupado testando a máscara branca que acabará de obter. A máscara era branca pura, adornada com o padrão olho Rini, apresentando 3 buracos em forma de tomoe, 2 dos quais perfeitamente alinhados com seus olhos. Suas funções eram duplas. Primeiro, usá-lo garantia um aumento de mais 10 em todos os atributos, incluindo o poder ocular. Segundo, estava intrinsecamente ligado ao Gunbayu Shiva. Ambos os itens faziam parte do conjunto de máscaras brancas, e obter a máscara branca era um pré-requisito para comprar o Gunbayu Shiva. Capítulo 67. Anfitrião, Bly. Idade, 18. Força, 50, mais 10. Agilidade, 50, mais 10. Constituição, 130, mais 10. Poder ocular, mais 10. Pontos do sistema, 54. Itens existentes. Máscara branca. Loja do sistema nível 2. Com o pensamento, Bly abriu o painel do sistema e confirmou que todos os seus atributos tinham de fato aumentado em 10 pontos. Em outras palavras, ele gastou apenas 10 pontos de sistema em uma máscara que valia 40 pontos de sistema, um verdadeiro roubo. Claro, o aumento de atributo só se aplicava enquanto ele usava a máscara, mas isso não era um problema. Afinal, usar uma máscara não o atrapalharia em combate. Mais importante, a máscara branca fazia parte de um conjunto com o Gunbayu Shiva. Ele precisava da máscara antes de poder comprar e usar o leque. Jin. O anfitrião resgatou uma máscara de pele de tigre, deduzindo 10 pontos de sistema. Bly também resgatou a máscara de pele de tigre do conjunto de lâminas da Noite Carmesim para testar a arma Tachi vinculada, Lâmina da Noite Carmesim, e ver do que ela era capaz. Ele então abriu a loja do sistema. E item, conjunto máscara branca. Detalhes, o item inicial máscara branca foi comprado. O próximo item é Gunbayu Shiva, modificado com atributos base superiores aos de um Teigu comum. Efeito, absorve dano e o converte em energia eólica para contra-ataques. Preço, 50 pontos do sistema. E item, conjunto Lâmina da Noite Carmesim. Detalhes, o item inicial máscara de pele de tigre foi comprado. O próximo item é Lâmina Noturna Carmesim, modificada com atributos base mais fortes que os típicos Teigu. Efeito, aprimora consideravelmente as habilidades do usuário à noite. Preço, 50 pontos do sistema. Agora, ele finalmente poderia verificar os detalhes do Gunbayu Shiva e da Lâmina da Noite Carmesim. Depois de lê-los, Bly entendeu imediatamente por que eles foram rotulados como modificados. Fazia todo sentido. Em um mundo sem chakra ou ninjutsu, o Gunbayu Shiva seria inútil sem ajustes. Felizmente, sua capacidade de refletir ataques havia sido preservada. Quanto à Lâmina da Noite Carmesim, sua principal modificação foi seu aumento de poder à noite, aumentando significativamente a força do usuário. E por 50 pontos de sistema cada, o preço era bem razoável. Ele não tinha dinheiro para comprá-los ainda, mas considerando o valor, não eram caros. Vou me concentrar em conseguir essas duas armas primeiro. Ainda preciso de 56 pontos de sistema. Com isso em mente, Bly decidiu ganhar os pontos restantes até o final do dia. A essa altura, a unidade de assassinato do Império, liderada por Bly, havia retornado à base. Ele só havia testado a máscara branca em seu quarto. Naturalmente, não a usaria o tempo todo, a menos que estivesse em combate. Mestre, onde está Shade? Eu não o vi, Seryu perguntou de repente, percebendo que o gatinho preto havia desaparecido. Ele desapareceu no caminho de volta. Duvido que volte, respondeu Bly, com um tom de voz que demonstrava desamparo. Ah, talvez Shade prefira o mundo exterior, disse Seryu, arrependido. Está triste, mestre? Na verdade, não. Estávamos planejando encontrar um lar adequado para ele quando se recuperasse, não é? Disse Bly com um sorriso. Para ser sincero, ele sabia desde o início que o gato preto era, na verdade, um humano transformado. Não havia motivo para ficar chateado. Seryu assentiu. É verdade. Contanto que o mestre não esteja triste, é isso que importa. A propósito, preciso sair um pouco. Volto hoje à noite no máximo. Você ficará no comando enquanto eu estiver fora, Bly informou. Entendido. Não vou decepcioná-lo, mestre. Seryu respondeu com entusiasmo. Só tome cuidado para não encher a cabeça deles com ideias estranhas, Bly acrescentou como lembrete. Não vou. Por favor, não se preocupe, mestre. Bly confiava na promessa de Seryu. Embora seu senso de justiça fosse um pouco distorcido, ela era simplória e facilmente influenciável, mas sempre obediente. De volta ao seu quarto, Bly ativou seu olho direito e se transportou diretamente para o espaço Kamui, uma dimensão vasta e escura completamente isolada do mundo real. Somente ele poderia usar o poder do Kamui duplo para viajar livremente por lá, sozinho ou com outros. Além de uma série de imponentes pilares cinzentos, o espaço Kamui estava completamente vazio. Bly pensou brevemente em decorá-lo no futuro, mas por enquanto deixou esse pensamento de lado. Abrindo outro portal espacial, ele definiu como destino uma floresta montanhosa onde bestas perigosas de classe especial vagavam. Como ele já havia visitado esse local antes, ele conseguiu localizá-lo precisamente a partir do espaço Kamui. Se fosse um local desconhecido, ele teria que chutar e não conseguiria se teletransportar com tanta precisão. No momento em que se teletransportou, Bly vestiu a máscara branca. Se ele fosse caçar feras perigosas, não havia razão para desperdiçar o aumento de mais 10 em todos os seus atributos. Por sorte, Sheel e Minnie também estavam na área, treinando para caçar feras perigosas. Ao pousar, Bly imediatamente examinou os arredores. Uma besta perigosa estava logo atrás dele. Pareceu assustado com a aparição repentina de Bly, olhando nos olhos dele, mas não atacando imediatamente.
Bly reagiu primeiro, sacando suas espadas gêmeas e atirando-as como dardos, perfurando os 2 olhos da criatura. A besta perigosa soltou um grito agudo. Quando Bly recuperou suas espadas das órbitas oculares, seus olhos já estavam como crateras ensanguentadas. Ele então saltou sobre a cabeça da fera, usando uma técnica de espada giratória para desferir um golpe certeiro em seu enorme crânio. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de classe 1. Recompensa, 10 pontos de sistema. Enquanto isso, não muito longe, Sheel e Minnie ouviram os gritos agonizantes da fera. Esse barulho. Alguém mais está caçando feras perigosas? Minha mãe imediatamente ficou alerta e sua expressão ficou séria. Esta área não ficava longe da base do Night Hide e normalmente ninguém vinha ali para caçar. Se alguém estivesse ali, havia uma chance de ser um inimigo. Sheel, apesar de ser uma cabeça de vento na maior parte do tempo, nunca se distraía em batalha. Com uma expressão cautelosa e concentrada, olhou para a fonte do som e perguntou: devemos reportar primeiro ou verificar nós mesmos? Vamos dar uma olhada primeiro. Conhecemos bem o terreno, então se as coisas derem errado, podemos usá-lo para escapar. O meu tomou a decisão. Enquanto isso, Bly estava ocupado resgatando itens, tendo acumulado 54 pontos do sistema. Jin, o anfitrião resgatou um Gumbayu Shiva, deduzindo 50 pontos de sistema. Capítulo 68. Após a troca ser bem sucedida, o Gumbayu Shiva apareceu na seção Itens Existentes, do painel do sistema. Com apenas um pensamento, Bly o convocou para suas mãos. Um leque enorme em forma de cabaça se materializou, sua superfície adornada com 2 pares de padrões tomoe vermelhos em ambos os lados. Uma corrente foi presa à alça, dando a ele uma aparência única. Bly imediatamente percebeu o peso do leque, mas com seu atual atributo de força, empunhá-lo não era problema. Agora que ele havia obtido o Gumbayu Shiva, ele não tinha planos de retornar ainda. Ele ainda precisava trocá-lo pela lâmina da noite carmesim. Com isso em mente, Bly continuou procurando por bestas perigosas para caçar. Graças ao seu Manjek Sharingan, ele facilmente avistou uma besta perigosa de classe especial à distância. Coincidentemente, era na mesma direção que Minnie e Sheel. Enquanto Bly se aproximava para caçar a fera, os dois, que estavam se aproximando furtivamente, sem saber, também se aproximaram dele. Eu poderia muito bem testar o Gumbayu Shiva nessa coisa. Segurando o leque com força, Bly olhou para a enorme besta perigosa, parecida com um rinoceronte, à sua frente. No momento em que o notou, a criatura atacou com força total. Seu corpo enorme causou um impacto incrivelmente poderoso, sacudindo o chão enquanto avançava. A grande comoção assustou Minnie e Sheel mais uma vez, dando-lhes uma ideia mais clara de para onde ir. A essa altura, eles já estavam perto o suficiente para avistar a pessoa lutando contra a fera. Do seu ponto de observação nas árvores, eles observavam com cautela. Devido ao ângulo, eles só conseguiam ver o lado do rosto dele. Além da estranha máscara branca que ele usava, não havia mais nada reconhecível, exceto o leque desconhecido preso em suas costas, que provavelmente não era uma arma comum. No entanto, o que eles conseguiram reconhecer foi sua roupa, o estilo distinto da unidade de assassinato do Império. Essa informação por si só foi suficiente para deixá-los nervosos. Minnie e Sheel trocaram olhares sérios. O fato de um agente da unidade de assassinato ter chegado tão longe era preocupante. Mas a unidade de assassinato não era conhecida por trabalhar em equipes? Por que esse homem mascarado estava sozinho? Ou seu esquadrão ainda estava por perto? Incertos sobre o número de inimigos, nem Minnie nem Sheel ousaram agir precipitadamente. Por enquanto, eles decidiram observar. O homem mascarado estava atualmente lidando com a besta perigosa de classe especial, dando a eles uma chance de avaliar a situação. Eles observaram enquanto a fera perigosa, parecida com um rinoceronte, avançava em sua direção a toda velocidade. No entanto, o homem mascarado nem tentou se esquivar. Ele ficou parado e imóvel. Esse cara é louco? Ele está parado ali esperando para ser atingido? Pensou Minnie, incrédulo. Sheel ficou igualmente confusa, mas quando viu levantar o leque das costas e assumir uma postura defensiva, ela começou a ter uma ideia do que ele estava planejando. O enorme chifre da fera, maior que um adulto, atingiu Bly, apenas para ser completamente parado pelo Gumbayu Shiva. O impacto, junto com toda a força por trás dele, foi instantaneamente absorvido. Bly nem se mexeu. Imediatamente depois, todo o dano acumulado foi convertido em energia. Retorno dos Uchiha. Com um único golpe do Gumbayu Shiva, Bly desencadeou uma tempestade violenta. A rajada resultante foi forte o suficiente para quebrar pedras. Tudo na frente dele, pedras, árvores e qualquer coisa ao alcance, estava completamente despedaçado. O besta perigosa, parecido com um rinoceronte, não era exceção. Sua pele blindada foi imediatamente rasgada, e pedaços de sua carne foram arrancados pelos ventos furiosos. No entanto, não foi o suficiente para matá-lo completamente. Afinal, a habilidade do Gumbayu Shiva dependia de absorver o ataque do oponente e refleti-lo de volta. Em outras palavras, o dano causado dependia do poder do próprio ataque do inimigo. Basicamente, a fera correu de cabeça para o próprio ataque, mas isso por si só não foi suficiente para matá-la. Bly rapidamente seguiu em frente, brandindo o Gumbayu Shiva como um martelo enorme. Mesmo sem sua habilidade de reflexão, as estatísticas básicas do fã eram superiores às da maioria dos Teigu. Com sua armadura quebrada e seu corpo já bastante danificado, a besta perigosa ficou completamente vulnerável. Com um golpe final e decisivo, sua enorme cabeça foi lançada para longe. Quando o corpo da besta perigosa em forma de rinoceronte parou de se mover, Bly ganhou pontos de sistema. Jin,
O anfitrião caçou uma besta perigosa de classe especial e recebeu uma recompensa, 20 pontos de sistema. Ao ver isso acontecer, Shelley e Minnie ficaram atordoados. Eles não entendiam a mecânica por trás da habilidade do leque redondo, mas seu primeiro pensamento foi que tinha que ser um Teigu. Havia apenas 48 Teigu existentes, e não só a maioria das pessoas nunca tinha visto todos eles, mas ninguém sabia todos os detalhes sobre eles. Mesmo pesquisando nos registros antigos do Império não forneceria informações completas, eles eram muito fragmentados. Fazia sentido. Nenhum imperador permitiria que registros documentassem Teigu muito detalhadamente. Se esses livros caíssem em mãos inimigas, seria como entregar a eles uma arma contra o Império. Para Shelley e Minnie, o leque nas mãos do homem mascarado era provavelmente um dos 48 Teigu. Pelo que eles tinham reunido até agora, essa pessoa era um usuário Teigu e um membro da unidade de assassinato do Império. Isso era uma má notícia. Pior ainda, ele não estava entre os membros conhecidos da unidade de assassinato, o que significava que em algum momento eles ganharam outro usuário Teigu. O inimigo continuou evoluindo, tornando as coisas ainda mais perigosas para o Night Ride. Nesse momento, Shelley e Minnie notaram que o homem mascarado havia começado a lidar com o cadáver da besta perigosa. Ele estava de costas para eles. Agora é a nossa chance de eliminá-lo. Sem hesitar, Minnie levantou Pumpkin, pronta para disparar uma rajada de energia. Essa era a melhor abertura deles. Mais cedo ou mais tarde, eles teriam que lutar com ele, e não podiam desperdiçar essa oportunidade. Espere. Acho que ele já nos notou. Shelley alertou. O homem mascarado virou a cabeça ligeiramente para a direita, seu olho direito lançando um olhar frio e de soslaio na direção deles, quase como se os estivesse alertando. Seu olhar encontrou o de Shelley. Na verdade, Bly o sentiu desde o início. A menos que alguém estivesse completamente fora de sua vista ou fosse capaz de verdadeira invisibilidade, nada poderia escapar de seu Magic Sharingan. Ele simplesmente não pretendia agir a menos que agissem contra ele primeiro. Quando Shelley olhou para ele, ela notou suas pupilas vermelhas. Aqueles estranhos, porém familiares, olhos vermelho sangue imediatamente a lembraram de um certo garoto. Meu, talvez ele não seja nosso inimigo. Capítulo 69. Fomos descobertos. O meu achou difícil de acreditar. Como ele podia ser tão perspicaz? Seu dedo, que estava prestes a puxar o gatilho da abóbora, hesitou por um momento. Felizmente, aquele momento de hesitação fez com que ela não atirasse. Se tivesse, Bly sem dúvida teria usado o Gumbai Uchiwa para desviar a onda de energia de volta para eles. Espere, como você tem tanta certeza de que ele não é nosso inimigo? Antes que ela pudesse terminar a frase, Minnie de repente notou algo familiar no olho direito do homem mascarado. Aquele tom escarlate, aquele padrão inconfundível. Era muito distinto. Esse é o olho do Bly. Mesmo com a máscara, tenho quase certeza de que é ele, explicou Shelley. A aparência atual de Bly era completamente diferente do que eles se lembravam. Ele não só usava uma máscara branca, como também havia trocado suas espadas duplas anteriores pela Gumbai Uchiwa. Se não fosse por seus olhos singulares e reconhecíveis, eles não teriam percebido quem ele era. Minnie assentiu. Eu também notei. O que ele está fazendo aqui? E por que ele está vestido de forma tão estranha? Talvez ele esteja caçando feras perigosas como nós. Vou descer para dizer oi. Com isso, Shelley se preparou para pular da árvore. Espere. Nem sabemos por que ele está aqui. Isso não é um pouco imprudente? O meu avisou rapidamente. Tudo bem. A Kami já não disse que não nos quer mal, respondeu Shelley. Além disso, ouvi dizer que o espião do exército revolucionário voltou em segurança com boas notícias. Isso não significa que Bly pode se tornar nosso aliado? Tudo bem. Minnie suspirou. Ela baixou a abóbora, sentindo que, embora Bly os tivesse notado, ele não demonstrou intenção de atacar. Shelley foi a primeira a saltar. Apesar de sua atitude desmiolada, ela era incrivelmente ágil, pousando suavemente antes de caminhar em direção a Bly com o cortador da criação preso às costas. Após uma breve hesitação, Minnie seguiu atrás dela. Com licença, você é Bly, certo? Shelley perguntou para confirmar. Então você me reconheceu. Vocês dois estão aqui para treinar também? Bly respondeu em um tom neutro, mas amigável. Shelley assentiu levemente. Sim. Então, você também está treinando aqui? Algo assim. Acabei de esbarrar com você, respondeu Bly casualmente. Para um estranho, a conversa poderia ter parecido um reencontro entre velhos amigos. Nada nela sugeria um confronto entre inimigos jurados, a Night Ride e a unidade de assassinato do Império. Você realmente não está aqui para nos atacar? Minnie, que estava atrás de Shelley, deu um passo à frente com um olhar questionador. Claro que não. Assim que eu terminar de caçar as feras perigosas, vou embora. Não precisa se preocupar comigo, Bly declarou sem rodeios. Ele também não esperava encontrar membros do Night Ride aqui. Ao ouvir a resposta dele, Minnie começou a pensar que talvez estivesse exagerando. Talvez ele estivesse mesmo caçando feras perigosas e tivesse se aproximado da base dela sem querer. Então, tudo bem, fique à vontade. Mas falando sério, por que essa roupa estranha? Ela finalmente não conseguiu se conter e comentou sobre a máscara dele. Por que usar máscara? Só o fazia parecer ainda mais desconfiado, como se estivesse ali para atacá-los. Preferência pessoal. Bly não se deu ao trabalho de explicar e não tinha intenção de tirar a máscara branca. Sem ele, ele não seria capaz de usar o Gumbai Uchiwa corretamente. Além disso, ele fornecia um aumento geral nos atributos. Usar o ventilador também não o esgotava muito, certamente não tanto quanto a técnica de Kamui duplo. No máximo, só exigiu um pouco de força e exigiu um pouco de sua resistência. O meu não conseguia entender esse tal hobby. Parecia definitivamente intimidador.
Ela tinha que admitir que tinha uma certa aura opressiva. Se não tivesse reconhecido Bly, o mistério sinistro daquela máscara branca a teria deixado ainda mais nervosa. Se não se importa, podemos conversar um pouco? Shelley falou sinceramente com Bly. Minnie imediatamente percebeu o que estava insinuando e sussurrou. Shelley, você não está pensando seriamente em falar sobre isso com ele, está? Shelley assentiu levemente. É raro encontrá-lo sozinho. Não seria um desperdício deixar a oportunidade passar? Além de lutar, quero fazer algo que possa realmente ajudar a todos. A unidade imperial de assassinato geralmente trabalhava em grupos, o que tornava difícil encontrar uma oportunidade de falar com Bly a sós. Se quisessem recrutá-lo para o exército revolucionário e para o Nighthawk, teriam que fazer isso um a um. Os outros membros da unidade de assassinato ainda eram abertamente hostis ao Nighthawk, o que significava que Bly era o único com quem podiam se aproximar. Outro grande motivo era que Shelley era péssima em qualquer coisa fora do combate. Ela queria genuinamente ajudar, mas na maioria das vezes ela piorava as coisas. Como naquela vez em que ela acidentalmente jogou Minnie na máquina de lavar junto com as roupas. Ela sempre quis encontrar seu próprio valor. Ser uma assassina da Nighthawk lhe dera um propósito, mas se pudesse fazer mais, ela queria muito tentar. Você não está errado, mas ele ainda faz parte da unidade de assassinatos do Império. Devemos ter cuidado, disse Minnie, embora não tentasse impedir Shelley. Eu estarei, Shelley garantiu a ela com um sorriso. Não me importo, mas preciso caçar mais algumas feras perigosas primeiro. Não vai demorar muito. Se estiver disposto a esperar, vá em frente, disse Bly sem rodeios. Ele não fazia ideia do que queriam discutir, mas tinha certeza de que não era tão importante quanto adquirir a lâmina da noite carmesim. Ganhar pontos de sistema suficientes para a troca era sua maior prioridade. Sem problemas, eu espero, Shelley concordou sem hesitar. Minnie não gostou da atitude de Bly, fazê-los esperar daquele jeito, mas como Shelley já havia concordado, ela não discutiu. Bly então continuou sua caçada por feras perigosas com Shelley e Minnie seguindo. A propósito, seu olho não é tecnicamente um teigu? Como você consegue lidar com dois ao mesmo tempo? Perguntou Mel de repente. Sem comentários. Bly pensou por um momento, mas optou por não explicar, já que envolvia Kamui duplo. O que é essa atitude? Minnie murmurou, sentindo sua irritação aumentar. Tudo bem, perguntar coisas pessoais assim provavelmente não é justo. Shelley tentou amenizar as coisas. Bly, no entanto, virou-se para ele seriamente e disse, vamos deixar uma coisa bem clara, não tentem competir comigo pelas feras perigosas. Capítulo 70. Bly quase disse diretamente, deixe-me ficar com todos os pontos de experiência para mim. Mas se ele tivesse feito isso, Shelley e Minnie poderiam realmente ter entendido. Afinal, no mundo de Akame ga Kill, o conceito existia. Uma das 3 bestas de Esgiate, por exemplo, falava sem parar sobre pontos de experiência. Tique, como se a gente quisesse te ajudar, Minnie bufou. Certo, Shelley, no entanto, respondeu alegremente, sem demonstrar nenhuma reclamação. Enquanto seguiam Bly, Shelley tomou a iniciativa de falar. Acho que ainda não me apresentei. Meu nome é Shelley. Bly, na verdade, não sabia os nomes deles. Ele percebeu que eram membros do Nighthawk porque reconheceu Pumpkin nas mãos de Minnie. Em seu encontro anterior com o Nighthawk, ele não tinha conseguido ver Shelley nem Minnie direito. Naquela ocasião, com exceção de Akame, toda a equipe mantinha os rostos escondidos sob capuzes. Mas a abóbora da mina foi inesquecível. Da última vez, ela havia atirado nele e em Kuromi. Bly achou um pouco estranho que Shelley fosse tão proativa, chegando a se apresentar tão abertamente. Será que ela está tentando me recrutar? Ele se perguntou. Bem, já que você já sabe quem eu sou, vou me apresentar mesmo assim. Sou Bly, respondeu ele educadamente à simpatia de Shelley. A minha, no entanto, não pareceu disposta a se apresentar e permaneceu em silêncio. Bly não se importou. Aliás, a atitude dela lhe pareceu completamente razoável. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de classe 1 e recebeu 10 pontos de sistema. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de classe 2 e recebeu 5 pontos de sistema. Como todas as bestas perigosas que ele encontrou em seguida eram de nível baixo, Bly nem precisou usar a habilidade de reflexão do Gumbai Uchiwa. Ele poderia simplesmente balançá-la e derrotá-lo sem esforço. Depois de matar alguns casualmente, ele acumulou pontos de sistema suficientes, e um pouco mais. Pontos do sistema, 64. Jin. O anfitrião resgatou a lâmina da noite carmesim multiplicação 1, deduzindo 50 pontos do sistema. A lâmina da noite carmesim resgatada foi armazenada no inventário do sistema em vez de aparecer diretamente nas mãos de Bly. Não havia necessidade de tirá-lo ainda. Tudo bem, terminei, disse Bly para Shelley. Ótimo. Então vamos conversar aqui, respondeu Shelley. Bly assentiu levemente. Da última vez que estivemos na capital imperial, você não pareceu hostil conosco, não é? Shelley foi direto ao ponto. Bem, já que seus alvos são funcionários corruptos que merecem ser executados, não vejo razão para considerá-los meus inimigos, respondeu Bly sem rodeios. Não havia mais ninguém por perto, então ele não teve problemas em ser honesto. Então é assim que você vê. Embora Najenda acreditasse há muito tempo que Bly era um oficial honesto e raro dentro do Império, Shelley ainda ficou um pouco surpresa ao ouvi-lo expressar abertamente suas opiniões sobre o Nighthawk. Ela continuou. Nesse caso você deve entender nosso objetivo, derrubar a tirania do Império e trazer a verdadeira felicidade ao povo. Entendo, Bly assentiu. Ao ouvir isso, Shelley sorriu brilhantemente, sentindo-se esperançoso de que eles realmente poderiam conquistá-lo. Se possível, gostaríamos que você se juntasse a nós. Ela não perdeu tempo em fazer o convite. Bly havia planejado recusar imediatamente, mas ao ver o sorriso inocente e expectante de Shelley, ele hesitou por um momento. Em vez de uma rejeição direta, ele respondeu com mais tato. Receio que terei que recusar. Tenho meus próprios assuntos para cuidar, então não posso me juntar a vocês.
É mesmo? Tudo bem. O sorriso de Sheely endureceu um pouco. Minha mãe também ficou um pouco surpresa com a decisão de Bly em recusar, mas pensando bem, não foi inesperado. Ela se manteve calma e disse, Sheely, deixa pra lá. Virar-se contra o Império exige uma coragem enorme, e traz muitos problemas. Quando a Kami deixou a unidade imperial de assassinato para se juntar ao exército revolucionário, isso causou uma grande revolta. Bly não pretendia dar mais explicações. Afinal, seu plano de fundar a organização Akatsuki ainda estava em andamento. Bem, só espero que você não nos rejeite tão cedo. Não sou muito bom em explicar as coisas, mas se nossa chefe falar com você, ela poderá explicar tudo com muito mais clareza. Sheely não estava pronta para desistir ainda. Não vou dizer não a uma conversa, mas deixe-me deixar claro. Provavelmente ainda vou recusar no final, declarou Bly diretamente. Se o que Sheely disse fosse verdade e o líder do Night Ride pudesse lhe fornecer informações valiosas, então ele achou que valia a pena ouvir. Então você pode decidir. Sheely assentiu. Faça como quiser, disse Minnie friamente. Depois de perceber que Bly não tinha intenção de se juntar a eles, ela ficou ainda menos disposta a se apresentar, e sua atitude ficou visivelmente mais fria. Daqui a 3 dias, no mesmo horário, no mesmo lugar. Estaremos aqui esperando por você, disse Sheely, marcando um horário para o encontro. Ela havia calculado cuidadosamente o tempo. O mensageiro do quartel-general do Exército Revolucionário precisaria de tempo para chegar à base do Night Ride, e eles também precisavam se preparar adequadamente. Se quisessem recrutar alguém tão importante quanto Bly, não podiam se dar ao luxo de ser descuidados. Sheely se culpou pela rejeição, achando que tinha sido precipitada demais. Não havia explicado o suficiente antes de tentar recrutá-lo tão abruptamente. Se Najenda estivesse cuidando disso, ela certamente teria se saído muito melhor. Esse pensamento só deixou Sheely ainda mais frustrada consigo mesma. Tudo bem. Se não houver mais nada, vou embora, disse Bly, preparando-se para sair. Não, nada mais, Sheely assentiu. Então, até mais. Com isso, Bly se virou e foi embora. Assim que saiu da vista de Sheely e Minnie, ele usou Kamui para se deslocar para sua dimensão pessoal. No momento seguinte, teletransportou-se de volta para a base da Unidade Imperial de Assassinatos. Assim que chegou, a primeira coisa que viu foi Seryu, Kuromi e os outros em um impasse com um grupo de indivíduos desconhecidos. Naquele momento, Bly ainda não havia removido sua máscara branca, e o Gunbai Uchiwa ainda estava preso em suas costas. Sua aparição repentina pegou os estranhos desprevenidos, deixando-os momentaneamente atordoados. Até mesmo os membros da unidade de assassinato hesitaram por um segundo antes de perceber que a figura mascarada era na verdade Bly. Quem é você? Os indivíduos desconhecidos imediatamente ficaram cautelosos, e seu líder deu um passo à frente para confrontar Bly. O homem na frente usava uma máscara com bico de falcão, e seu antebraço direito estava equipado com um dispositivo estranho que lembrava um controle remoto, provavelmente algum tipo de Teigu. Entre eles, mais de 3 eram suspeitos de serem usuários do Teigu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.